A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar uma aula, uma mensagem em que Diniz Cipreste passou no seminário de principiantes. Foi no dia 2 de dezembro de 2023. Já tem algum tempo, mas a gente vai comentar assim mesmo, porque eu achei bem interessante essa aula, para vocês verem como Diniz ele foi construindo algo que no final ele chega no final e diz exatamente aonde ele queria chegar. E ele usa a mesma tática da história que ele conta. Preste atenção nessa história, irmãos. Bem conhecida de vocês, todo mundo conhece. Então ele diz assim, ele começa falando assim: o homem se rebelou contra Deus. Daí tudo certo, né? Ele continua falando muita coisa certa. Mas depois ele começa a colocar coisas que não estão na Bíblia. Então ele vai colocando algumas verdades, no meio ele começa a colocar algumas mentiras, algo que não está na Bíblia. Ele começa então a fazer alguns enxertos. O homem não aceita Deus como Senhor. Todo o universo está debaixo de uma ordenação de Deus. Muito bom. As leis que regem todo o universo e toda a criação está sujeita a Deus. Nós vimos dia 26, foi em novembro, uma grande bênção do Senhor proclamando para o mundo inteiro que Jesus está às portas. Irmãos, aqui, olha só que interessante. Ele fala que essa mensagem de trombetas e festas foi proclamada para o mundo inteiro. Olha quanta presunção, E as profecias estão se cumprindo, as trombetas estão soando, e o povo de Deus já vive uma festa, que é o momento da partida. E nós vivemos o Senhor nos falar no Salmo 2. Por que se amotinam as nações? Porque os povos pensam coisas vãs. Irmãos, se a Maranata já está no momento da partida, e é isso que eles pregam, é isso que eles ficam incutindo na cabeça dos irmãos: olha, Jesus está voltando, está às portas, pode ser amanhã, pode ser agora em fevereiro, pode ser agora em março, digamos assim, Não, eu tenho que entregar tudo para a obra do Senhor, as minhas energias, tudo que eles estão pedindo. Por quê? Porque Jesus está às portas. Então, não é uma coisa assim, é rápido, não, já é agora. Mas eles, parece que, se é tão agora, por que eles estão processando os irmãos? Daí ele fala do Salmo 2, por que os povos pensam coisas vãs? Porque o homem se rebelou contra Deus. Não sei o que tem o Salmo 2 com rebelão, com essa rebelião, mas enfim. Porque essa rebelião do homem, desde quando vem essa rebelião? Aí ele fala, lá no princípio. Então ele usa uma palavrinha-chave. A gente tem que gravar na nossa mente algumas palavrinhas-chave. Uma delas é rebelião. Ele fala muito de rebelião. Ou seja, irmãos, os membros da Maranata já estão acostumados a uma pregação paralela. Eles já estão acostumados a pensar de forma paralela. Ou seja, tem uma pregação e outra que ninguém está falando nada, mas que vai passando na mente dos irmãos. Eles sabem que existe algo, uma pregação paralela mesmo, não sei se seria esse o termo. Uma é o que ele está dizendo, e a outra fica tudo subtendido. Entende? Então ele fala de rebelião, ou seja, rebelião, já sei, deve ser esse pessoal aí que está saindo da Maranata, esses caídos aí. Então a pessoa, quem está ouvindo ali, ele grava essas palavras-chave na mente dele, Rebelião. E desde quando começou essa rebelião lá no princípio, tá bom. Satanás, na forma de serpente, ele se apresenta a Eva e ele põe ali para ela, ele lança ali no meio de uma incredulidade. Colocou uma dúvida, o que Deus disse, distorce a palavra de Deus e diz para ela. Irmãos, distorcer a palavra de Deus é bem característica da Maranata. A gente sabe disso. O quanto eles distorcem a palavra de Deus. Inclusive, Diniz aqui distorceu muita coisa também. E nós vamos tentar aqui mostrar para vocês. Distorce a palavra de Deus e diz para ela: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Não morrerás. Deus está enganando vocês, Ele falando, dizendo que a serpente falou isso para Eva, Você não é obrigada a fazer o que Deus diz.
Aqui ele está conjecturando porque a serpente não diz assim, né? Você não é obrigado a viver conforme a palavra de Deus, segundo o querer de Deus. Você é um ser pensante, você vai ser igual a Deus, tá vendo? Você é e é mesmo, nós somos um ser pensante. E Diniz pensou muito bem nessa mensagem. Mas ele fala que a serpente falou isso para Eva. Você é um ser pensante, mas não falou, né? Mas ele fica conjecturando aqui, né? Você vai ser igual a Deus. Você escolhe, você fez as suas escolhas entre o bem e o mal. Você não precisa de um Senhor. Na verdade, a serpente falou para Eva: olha, Eva, então vocês não podem comer nada que está aqui nesse jardim. A Eva falou assim: não, a gente pode comer de tudo que está aqui, sim, menos daquela árvore ali no meio ali. E o fruto dela nós não podemos comer, né? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas as outras, né, tá tranquilo. Aí a serpente fala: então o senhor falou que se você comer vai morrer? Né? Ela foi lá e comeu, então. Não, certamente não morrereis. A serpente falou para ela. Mas ali estava se tratando, era do pecado, de uma alma eterna, né? Da eternidade. Realmente a Eva comeu, Adão comeu, e eles morreram imediatamente, né? Mas veio a morte, entrou no mundo. Você é senhor de você mesmo. E quem era aquele que estava ali? Um ser inteligentíssimo. Então, se a pessoa for muito inteligente, isso é coisa de Satanás, viu? Tá vendo como é que ele vai construindo as coisas? Um ser inteligentíssimo. E por que Eva deu ouvidos a ele? Por causa da incredulidade. Aqui, irmãos, ele tropeçou. E errou feio mesmo. Por quê? Porque não foi por causa da incredulidade. Irmãos, a Eva, na verdade, ela foi enganada pela serpente. E a palavra de Deus diz que era o animal mais astuto ali do jardim. Então Eva, ela foi enganada. E é assim que diz a palavra de Deus. A Bíblia afirma isso. A Bíblia não afirma que a Eva comeu daquele fruto por causa da incredulidade, que ela pecou por causa da incredulidade. Não, mas ela foi enganada. Olha só, 2 Coríntios 11, 3, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, tá vendo? Enganou Eva com astúcia. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Lá em 1 Timóteo 2,14 diz assim: e Adão não foi enganado. Irmãos, Adão não foi enganado. Ele comeu porque ele quis, deliberadamente. Mas sim a mulher, que tendo sido enganada, ela sim foi enganada. Olha aqui, quando Paulo escreve então para Timóteo, ele faz a defesa aqui da Eva. Olha, na verdade, o Adão comeu porque ele quis. Mas a Eva comeu porque foi enganada. Adão comeu depois, né? Porque a Eva ofereceu para ele. Mas a Eva não enganou Adão. Mas a Eva, ela caiu num golpe. Não tem muita gente que cai em golpe hoje em dia? Tem. Nós temos parentes, né? Cada hora que aparece um contando a sua história, como foi enganado através de um golpe, né? Eu estava agora no hospital, a Rebeca internada, e começaram a passar uma mensagem para mim lá do hospital, dizendo que era do ProTCU, que estava acompanhando a internação da Rebeca, sabia os dados da Rebeca, os meus dados. Olha que interessante. E, como está a Rebeca, e não sei o que, a Rebeca Cavalho Pereira. Eu falo, gente, nem passou para minha cabeça que aquilo era um golpe. Eu peguei na mesma hora, contei isso pro Solo. Roseli, isso aí é golpe. E eu dei o celular para a Rebeca e a Rebeca então bloqueou. E daí eles pararam de me amolar. E eu contei isso lá dentro, lá do hospital. Eles falaram, tem muito desse tipo de golpe aqui no hospital, que depois eles pedem até para mandar um Pix, para mandar não sei o que e tal, que tem alguma coisa, uma conta para pagar, alguma coisa assim. Mas eu quase caí nesse golpe. Tá vendo? Então, irmãos, os golpistas estão aí. Aprenderam com quem? Tenham cuidado com os golpes. Então, a Eva, ela caiu dentro de um golpe, de uma artimanha, de um estratagema montado ali pela serpente, e a Eva caiu, né?
nessa armadilha, nessa estratégia montada ali pela serpente, pela astúcia da serpente, né? E diz então que tornou-se transgressora. E aí ele fala assim: e qual é o grande problema do homem até hoje? É quando a incredulidade está do coração do homem até hoje. Você é presa fácil do adversário. Irmãos, o problema do homem não é a incredulidade. Não é. Aí ele tropeçou feio. Por quê? Porque ele quis. Essa palavrinha que ele repete algumas vezes, incredulidade, é justamente para incutir na cabeça das pessoas se você deixar de crer na doutrina da Maranata, esses dons espirituais, tudo atravessado aí da seita. É porque você está sendo levado por um pensamento que vem do seu raciocínio, que você é muito inteligente, você raciocina, e isso vem do adversário, que é Satanás, que é a antiga serpente. Tá vendo? Então a incredulidade é gerada por Satanás. Irmãos, então ele quer dizer que tudo isso ele está construindo. A gente tem que pensar que ele está construindo o alicerce ali da sua pregação. E depois ele vai fechar. Você é presa fácil do adversário, tá vendo? Né? Assim como Eva foi, você também, né? Aí ele fala várias vezes, umas 2, 3 vezes, ele repete: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Coisa que a gente escuta isso a vida toda, né? Isso aí, eu acho que talvez para ele ter até um tempinho para poder pensar, quando ele não tem o que falar, ele repete isso, né? Faltou o temor, você vai enveredar por um caminho da loucura, tá vendo? Como ele parece papagaio de pirata de Gedeotigueiros. Gedeuti chama todo mundo de louco, de loucura. Sabe que outro dia até eu me peguei nisso. E tanto que a gente fica escutando essas doidas de Gedeuti, dele. Você é louco, é louco. Outro dia, mas fulano é um doido, é um louco. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se policiar, porque a gente começa a escutar tudo isso e acaba repetindo. É o caso aqui do Diniz. Irmão, a gente não deve chamar ninguém de louco nem de doido. Deixa isso para Gedeutigueiros. Deixa isso para Diniz Cipreste. Tá bom? E aí você vai pensar, é pensamento. O pensamento é a sede dos grandes conflitos do homem. E como o adversário é mais inteligente que o homem, nesse palco na mente do homem, ele é facilmente enganado. Tá vendo? Então, o homem ele cai, né, nas garras ali de Satanás, né, porque Satanás é muito inteligente, porque talvez por falta de sabedoria, porque o temor do Senhor, ele fala de temor, né? Olha, ele fala, então vai se enveredar pelo caminho da loucura, por causa da incredulidade. Irmãos, olha, se for para dizer de incredulidade, pessoas que são de ímpio, de incrédulo, eu conheço ímpios, incrédulos, ateus, que são, melhor do que muitos crentes. Tem um caráter melhor do que muitos crentes. Eu não estou defendendo o ateísmo de jeito nenhum. Mas a gente sabe, irmãos, que muita gente que crê em Deus, que são crentes, que estão aí vivendo nessas igrejas, nessas seitas aí, muitos até aí, olha, ocupando o púlpito, e que às vezes não tem o caráter tão ilibado assim. Estão aí entregando dons, né, escrevendo, passando papelzinho para frente, falando língua estranhas, né? Vai ver como é que é dentro de casa. Aí ele continua: as pessoas se acham muita coisa, inteligentes, tá vendo? O negócio não é ser inteligente, né? Tem que ser... Eu tenho cultura, eu tenho uma maneira de ver o mundo, a verdade, a minha verdade. Aqui ele deu uma filosofada, né? Quis falar de relativismo, talvez, né? O adversário dialoga fácil e convence fácil o homem. E ele dá a cada um a verdade que você quer, que você anseia. Então, se você começar a pensar, a raciocinar, né? A abrir outros sites, aí outros canais,
como o canal Maranata Nátima, o canal Manaína do Solo Pereira, tal, tudo. E começar a ver que tudo que o pastor Solon fala, que Joaquim fala, que pastor Osiel fala, que o canal da Religião Certa fala, que o Cristão Questão fala, do Macharé, do Rodrigo Macharé. Então quer dizer que eles estão ali sendo levados pelo adversário? Será que é isso que ele quis dizer? Que não pode ser presa fácil deles? Né? Que mais? Convencendo o homem com a mentira? E será que tudo que está aí na Maranata é verdade? Será que esses dons aí, que eles estão atravessados... Irmãos, se você está pensando em sair da Maranata, não conte isso para ninguém. E nem deixe eles irem na sua casa. Senão eles vão fazer uma visita e vão encher a sua cabeça e a sua casa de dons espirituais. Vão colocar medo na sua família e aí você volta atrás. Teve um casal que nós conversamos, que eles falaram assim, a gente está querendo sair da Maranata, que a gente não aguenta mais. Tá? A gente só escutando. E depois, quando eles colocaram isso para o pastor lá da igreja deles, da mesma hora eles quiseram fazer uma visita. Eles disseram, não, nós não queremos visita. Não queremos visita nenhuma. Porque, irmãos, a grande arma da seita são esses dons espirituais. Isso aí pega muita gente. E ele começa. Ele te promete, é isso que você quer, você vai ter isso. E com a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele convence o homem com a mentira. Tá vendo? Então tá dizendo que se você está escutando alguma coisa aí, que isso vem do adversário, que isso é mentira, né? E diz a palavra de Deus que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Tá vendo que ele coloca uma verdade no meio das mentiras? É a escolha, o livre-arbítrio que Eva teve. E o que ela escolheu? Ao invés de ouvir a Deus, foi ouvir a voz. E de quem? É o Deus desse século. Aí ele fala de 2 Coríntios 4,4, nos fala desse Deus desse século, nos quais o Deus desse século só é desse século? Não, esse Deus é Deus de todos os séculos. Aquele que começa a falar, tá vendo? Ele tá pregando o adversário, né? Ele tá falando do adversário, tá falando de Satanás, né? Desde que o homem preferiu ouvir a voz dele do que a voz de Deus, cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, tá vendo que ele fala de incrédulo? Ele fala de incredulidade. Não, irmãos, a Eva ela foi enganada. Ela caiu numa estratégia, caiu numa armadilha. No diálogo dele com Eva, ele não chegou lá por dizer, você vai morrer. É a mentira que ele tem para o homem até hoje. Ele engana o homem com a mentira. E a Maranata não engana ninguém não, né? Será, irmãos, que tudo que eles dizem é verdade? Será que Gedeuti, quando ele diz que a Maranata está crescendo, não sei da onde que está crescendo. Nós temos muitos relatos de irmãos dizendo que as igrejas estão vazias. As pessoas estão saindo da Maranata, mas eles ficam com essa mentira para incutir na mente dos membros que a Maranata está crescendo. Ou seja, porque, irmãos, se os membros ficarem sabendo, terem a consciência da verdade, que a Maranata está acabando, que as pessoas estão saindo, que estão cada vez mais vazias, aí eles pensam, já está indo todo mundo embora mesmo, vai desanimando, está indo todo mundo embora, todo mundo está saindo daqui, dali, quer saber de uma coisa, eu vou sair também. A canoa está afundando, deixa eu pular logo fora do barco, né? Vou sair nadando aqui, né? Quando vou dar um jeito aqui, né? Então é assim que eles pensam. Há muitos irmãos, muitos membros da Maranata, eles acreditam que a seita está crescendo. Olha só que coisa. Porque eles ficam repetindo o tempo todo. Que está crescendo, que está chegando 30 mil pessoas daqui, mas não sei quantos dali, que tem não sei quantos, uma participação de não sei quantas pessoas dali, daqui. Olha, irmãos, isso tudo não passa de um engano. A Maranata, ela não tem
a liderança da Maranata, eles não têm essa preocupação com números, com dados realmente reais. Eles ficam chutando aí os números aí, né? Então eles ficam aí, tá vendo? Agora estamos com 1 milhão, 1,5 milhão de inscritos no YouTube. E o que adianta ter 1,5 milhão de inscritos no YouTube? Isso não significa que a Maranata tem 1,5 milhão de membros, de pessoas fiéis à doutrina de Gedeu Tigueiros aí dentro da seita. Isso não significa nada. Isso, irmãos, não tem valor nenhum. Ficar aí fazendo campanha para todo mundo se inscrever no canal, no Instagram. O que adianta? Se cada vídeo que ele solta ali tem 10 mil visualizações, 20 mil, 30 mil. Eu lembro do Trombetas e Festas. Fizeram tanta propaganda. Né? E o que aconteceu? Entregaram a palavra para Gedeuti com 50 mil visualizações. E quando ele terminou, estava com 40 mil visualizações. Tá vendo? Mas hoje está lá com 500 mil. E daí? Né? Mas ali na hora, ao vivo, quando o Gedeuti encerrou a mensagem, tinha 40 mil pessoas ao vivo. Isso com muita propaganda. E muita gente, né, cada obreiro ali, talvez com 2, 3 celulares, cada pastor, né, ligando ali 2, 3 celulares ali para dar visualização ali para Gedeuti. Né? Então ele engana o homem com a mentira. Cegou o entendimento. Ele cega o entendimento. Irmãos, tem tanta gente aí dentro que a gente fica até com pena. Como são, assim, de uma forma cegas espiritualmente. Né? É como diz o pastor Solo, eu era cego, agora eu vejo. Agora a gente vê bem claro. É só quem sai e vem por lá de fora aqui que vê o quanto a Maranata é uma seita exclusivista. O quanto ali eles não têm compromisso com a verdade, não tem transparência de nada. Não tem transparência. O que aconteceu com aqueles processos todos ali? Não, aquilo ali prescreveu tal. Mas eles não foram condenados, mas também não foram absolvidos. Então tem tanta coisa ali que eles não dão transparência de nada, não dão satisfação para os membros tinham que saber tudo isso. Ele te engana, ele mente para você não entender, não alcançar a luz do Evangelho, da glória de Cristo. A glória é de Cristo. Tá vendo? Ele fala a luz do Evangelho, a glória é de Cristo, tudo, mas não prega nada que Cristo pregou. Não fala nada de Cristo, dos princípios de Cristo, não fala nada. Ele fica aí só, usam que Jesus está voltando para aterrorizar as pessoas. Então o homem vai enveredar por um caminho e vai caminhar na sua cegueira. E aí a palavra de Deus diz, o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele citou, irmãos, na verdade, o que está lá em 2 Timóteo 3,13. Diz assim, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo escreveu para Timóteo, ali para a igreja de Éfeso, ali, alguma coisa estava acontecendo. Tinha alguns impostores ali, alguns perversos ali. Estavam enganando, mas também sendo enganados, né? Irmãos, e tem muita gente enganada aí dentro da seita, viu? Muita gente enganada. Olha, teve uma irmã aqui em Brasília, depois que ela descobriu a verdade, depois que ela descobriu o quanto ela foi enganada por tantos anos, ela caiu numa depressão tão grande que ela ficou tão triste, tão deprimida, de ter caído nesse engodo, nesse estratagema, nessa estratégia, nessa arapuca. E ela fala assim, olha, eu não posso nem escutar a voz de nenhum deles que eu fico com ânsia de vômito, eu fico com vontade de vomitar. Eu não entendo como que a Roseli grava vídeo e ainda ri. Como que o pastor Solo fica gravando vídeo ali e não passa mal escutando a voz do Gedeuti, porque a gente tem que ouvir as pregações. Essa pregação do Diniz eu escutei inteirinha, pelo menos umas 5 vezes eu escutei.
que eu tive que digitar tudo que ele disse. Eu só peguei aqui, mas e nem peguei na íntegra. Tem alguns pedaços aqui que eu até pulei mais no final, para não estender muito o vídeo. E nem cheguei até o final. A aula dele, né? A aula são, se não me engano, 17 minutos. Eu coloquei aqui acho que 11 minutos. E dei umas puladas aqui, porque ele faz uma enrolação, né? Para não perder o costume, né? Então ele fala, e as pessoas muitas vezes são instrumentos nas mãos do adversário para pregar a mentira. E elas às vezes nem estão mal intencionadas, sim. Irmãos, está cheio de gente aí dentro. E a gente sabe que tem boas intenções, que ainda acha que está dentro de uma igreja evangélica. E tem pessoas aí dentro que estão pregando aí dentro, alguns obreiros, alguns pastores, gestores, sei lá como você queira chamar, que ainda estão pregando. Quase eles não têm oportunidade de pregar, né? Acho que não, né? Porque, vamos só abrir aqui um parênteses. Se não me engano, não sei se segunda-feira tem culto de louvor na Maranata. Depois vocês deixem aí no comentário. Não sei se tem. Terça-feira, também não sei se tem alguma atividade na Maranata na terça-feira. Mas na quarta-feira tem a reunião das senhoras, que é um culto das irmãs, né? E esse culto é bem interessante, que eu até recebi as orientações ali, como é que falam? Esqueci agora como é que se chama. Essa cartilha aí da Maranata. E eles falam assim que durante a reunião das irmãs, você pode marcar visita, o obreiro pode marcar uma reunião lá dentro, com um grupo de louvor, ou seja, você não precisa participar, não, desse culto das irmãs de quarta-feira, não precisa participar disso, não, deixa só elas lá. Tá vendo que descaso com as irmãs? Que descaso! Que falta de bom senso com as irmãs! Como eles não estão preocupados em valorizar as irmãs dentro da seita? Ao invés, como disse o pastor Solo, como que gravou um vídeo agora, falando ali ao invés de falando sobre essas orientações aí, né? Ao invés deles valorizarem o trabalho das irmãs e elas se sentirem valorizadas, não, eles falam assim, não, você não precisa ficar lá não, você pode marcar outra coisa, você pode fazer visita, deixa elas lá, tá? Elas, coitadinha delas, né? Tem uns que sabe falar direito, né? Tá, né? Não sabe se expressar bem, né? Então eles, ou seja, não tem um alimento sólido para você. Então deixa só elas lá e pronto. No cultinho delas lá. Não, mas eles deviam era chamar as pessoas para, já que eles marcaram isso para as irmãs, olha, venha também assistir o culto das irmãs. Naturalmente que esse dia é um culto normal, é um culto público e que todo mundo, né, todos os irmãos podem participar, os obreiros, os diáconos. Qual o problema? Por que não? Se um jovem estiver ali dentro também, participe. Não fique fazendo outra atividade paralela ali dentro. Isso seria muito bom para as irmãs. Mas está vendo como as mulheres são enganadas? Como diz lá em Timóteo, elas são enganadas. As mulheres são mais suscetíveis ao engano. Muitas mulheres aí dentro, moço, elas não têm noção o quanto elas são enganadas aí dentro. Como tem uma irmã que ela sempre coloca aqui no comentário, arapuca nunca mais. Essas irmãs caíram numa arapuca e não percebem que estão ali dentro. E elas levam vizinho, levam parente, levam filho, levam gente, colega de trabalho, leva, né, pessoas que trabalham com elas ali dentro. Leva marido, pai, mãe. Ela sai carregando muita gente ali para dentro da igreja. Hoje eu não sei, mas, irmãos, se a Maranata cresceu, foi às custas dessas irmãs. Essas irmãs que estão lavando banheiros ali, ao invés de eles pagarem uma zeladoria, estão lavando pano de chão, estão sendo copeiras dos pastores. Tudo isso elas deveriam, não tem problema nenhum, mas sejam pagas para isso. Sejam pagas. Elas deixam de receber, muitas irmãs às vezes deixam de trabalhar no sábado para ir lá trabalhar no seminário e ainda elas têm que pagar uma taxa.
Tá vendo? Bom, vamos voltar então lá. Na quarta-feira tem esse culto das irmãs. Na quinta, não sei o que tem na igreja, se ainda tem aquele grupo, reunião de grupo de intercessão. Sexta, culto dos lares. Acho que sábado tem culto na igreja. E o pastor da igreja pode pregar, talvez no sábado. Pode pregar na quinta. E domingo à noite, não é? Porque domingo de manhã já tem o tal do satélite, que ele tem que ligar o satélite e ficar lá ouvindo o GDOT e fazer com que as igrejas, com que a igreja toda também escute o GDOT via satélite. Pelo YouTube também, não sei. Mas tá vendo? Os pastores quase nem podem pregar na igreja. Eles nem podem mais pregar. Como eles estão sendo enganados também. Aí ele fala, hoje nós vivemos... bom. E elas, às vezes, nem estão mal intencionadas. Está dizendo que as pessoas, né? É isso que eu estou falando para vocês. Muita gente ali dentro está bem intencionada. Nós aprendemos nos trombetas e festas que Israel sofre uma consequência muito dura, porque Israel rejeitou o Messias, rejeitou Jesus. Hoje nós vivemos num mundo assim, assado, tal. Daí ele fala, o Brasil, a maioria é cristã, o Ocidente, a maioria de cristãos. O Oriente tem uma grande quantidade de cristãos, milhões e milhões de cristãos. Mas são cristãos? São servos do Senhor? Aqui ele começa a indagar se esse grande número de cristãos, tanto no Brasil quanto no Ocidente, e também uma grande quantidade no Oriente, será que são de fato? Ele coloca então essa questão, será que são de fato cristãos mesmo? São servos do Senhor? Será que são? Bom, se presta que sabe, né? É ele que tem lá uma bola de cristal, né? Que ele que sabe, né? Ele sabe tudo, né? Ele sabe quem que leva o Espírito Santo, quem que leva Jesus, quem que... Eles que sabem, né? Quem que vai pro céu, quem que vai pro inferno, quem que vai ficar. Ele sabe de tudo isso, viu, irmãos? Teme a Deus, daí ele fala de novo, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que aconteceu com o cristianismo? Irmãos, na minha época, falava-se muito de movimento. Eu escutava muito essa palavra, movimento. São movimentos aí fora. Na minha época, tinha muitas igrejas, como tem até hoje. Hoje mais ainda, mais denominações. Mas existiam muitas igrejas, né, evangélicas, vizinhas da Maranata, que estavam crescendo. Hoje cresceram mais ainda. Então eles falavam, né, de que era tudo movimento. Que foi o boom do pentecostalismo no Brasil. Década de 80, 90. Deu esse crescimento, esse up aí do pentecostalismo. Década de 80, 90 também as seitas começaram a crescer muito no Brasil. Como é o caso da Universal, a CCB, Deus é Amor e outras mais, né? Adventismo, tudo isso, né? Aí ele fala, então, o que aconteceu com o cristianismo? Israel rejeitou o Messias. E o cristianismo rejeitou quem? Olha que interessante que ele diz aqui, irmãos. Olha só. Ele contou aquela historinha lá do Éden, não foi? Aí ele fala, e o cristianismo? Daí ele começou a falar do cristianismo, que tem no mundo todo, tal, né? No Brasil, no Ocidente. Aí ele fala que o cristianismo, ele afirmou isso, né? Que o cristianismo rejeitou o Espírito Santo. O Pentecostes. Tá vendo? Olha o que ele diz. Isso é grave, viu? O que você vê? Você abre a palavra de Deus e vê Paulo, Pedro, João, o último dos apóstolos, falando o quê? Revelação do Senhor Jesus. O Senhor falou comigo, o Senhor me revelou. Então ele fala que esses apóstolos falavam da revelação, de revelação. Olha a palavrinha-chave dele ali. Irmãos, esses apóstolos pregavam Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus.
E eles morreram por não negarem ao Senhor Jesus. Todos eles morreram, todos eles foram praticamente sacrificados, né? De um jeito ou de outro, mas eles foram. Eles não morreram de morte natural. Se não me engano, só João morreu de morte natural, e bem velhinho. Depois que ele saiu da ilha de Patmos, ele ainda foi para a cidade de Éfeso, contam os historiadores, né? Ele ainda foi para a cidade de Éfeso, depois por lá ele faleceu, ele morreu por lá de morte natural. Aí ele continua: quando você chega no 2º século, os pais da igreja, você não vê nenhum deles falando de dons espirituais em revelação. Por quê? Irmãos, esse negócio de dons espirituais e revelação, isso aí explodiu, foi de 1900 para cá. Não se falava mesmo de dons espirituais. Nem Lutero, nem os reformadores, pré-reformados, não se fala nisso. Outros aí, não, nem Calvino, nem Armínio, não se fala em dons espirituais. Essa doutrina aí explodiu lá na Rua Azusa. Foi de 1900 para cá, é algo novo. Foi no século XX. E também essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, se não me engano, é de 1800 e pouco para cá. É uma doutrina nova. Eu não estou afirmando que eu sou pré ou sou pós. Estou dizendo que isso é uma doutrina nova. Existe também, nem eles falavam. Se você for buscar, eles não falavam de dons espirituais, nem falavam de arrebatamento de igreja. Eles não ficavam pregando, os pais da igreja, sobre arrebatamento. Nem isso também não. Aí ele fala que, olha, porque foram para a filosofia, foram para a razão humana. Bem, tá vendo como ele é bem discípulo de Gedeuti mesmo, né? Olha, Diniz, hein? Parece que não está escutando Gedeuti falando. É Gedeuti falando pela boca do Diniz. Porque foram para a filosofia, foram para a razão humana. Cultura é bom, estude, tenha conhecimento. Não, irmãos, ele está aqui desanimando você a estudar, a ter conhecimento. Tudo isso é bom, mas sem temor de Deus não vale nada. Aí ele fala das 7 cartas, né? Que as 7 cartas, cada carta diz respeito a um período da igreja, aos 7 períodos da igreja. Ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, ele fala assim que existe algo em comum nessas 7 cartas, uma expressão comum. E é justamente, né, ouça que o Espírito diz às igrejas. Né? Diz para o mundo? Não. Diz para a igreja fiel. Irmãos, quem é a igreja fiel? O Diniz não diz claramente, mas nós sabemos quem é a igreja fiel. Quem é? É a Maranata, não é mesmo? O resto é cristianismo. O resto, a gente não sabe se é o cristianismo. E é o que negou o Espírito Santo. Por quê? Porque não se fala em dons espirituais ali. Não se fala de revelação. Tá vendo, irmãos? Então ele divide os crentes no mundo todo em 2 partes. Uma parte está na igreja fiel, que fala de revelação, que não negou o Espírito Santo. E a outra grande parte está falando, então, né, que, não, aliás, pelo contrário, não está falando, não se fala de revelação. Nem admitem os dons espirituais no meio deles. Tá vendo? Então, uma pequena parte que é a Maranata, que hoje em dia tem quantos membros? 10 mil, 20 mil, 30 mil no máximo? E o cristianismo, na sua maior parte, tá vendo? Ele rejeitou a voz do Espírito Santo. Então, eles rejeitaram o Espírito Santo. É o que ele disse aqui. O cristianismo, na sua maior parte, ele rejeitou a voz do Espírito Santo. Ele rejeitou e está ouvindo quem? Olha, agora que é mais grave ainda, viu, irmãos? Olha como ele vai construindo o negócio aqui.
o mundo está posto no maligno. Ele não disse que o cristianismo está posto no maligno. Ele disse que é o mundo. Mas depois ele vai dizer aonde que o cristianismo tomou forma. Olha como ele vai encaixando as coisas. Olha só, Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, o mundo não se importa em conhecer a Deus. O mundo bate palmas para Jesus, mas ele não tem compromisso com a verdade. A Maranata tem, né? Tem mesmo? Será? Fala de Jesus. Fala dos ensinamentos do Senhor Jesus. Fala que devemos perdoar uns aos outros, independente da denominação e da placa. Prega sobre perdão ou só o perdão ali entre eles? Então ele fala, não tem compromisso com a palavra de Deus. E a Maranata, será que tem? Ou só usa a Bíblia como pano de fundo? Ou só usa aqueles versículos todos isolados, de forma isolada? Pega aquilo só que eles querem. Vocês já perceberam que a Maranata, ela nunca prega o Novo Testamento, as parábolas de Jesus, nem as cartas de Paulo, com começo, meio e fim? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que está no Novo Testamento, praticamente, depõe contra a Maranata. Então é muito difícil você escutar uma pregação no Novo Testamento, falando das parábolas de Jesus, do Sermão do Monte. É muito difícil. Você não vai escutar sobre isso. Falando sobre o pecado. Não vai. Que é o maior problema do homem, é o pecado. Isso não. É a palavra que transforma. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não quero ouvir, mas Deus quer mudar a sua vida. E será que muita gente que está ali dentro tem uma vida mudada, transformada? Será mesmo? Quer transformar a sua vida? Ou será que muita gente entra ali dentro, muitos rapazes, homens, que pensam assim, puxa, amanhã ou depois eu que posso estar ali naquele púlpito. Porque afinal aqui eu nem vou concorrer com mulher nenhuma. Só vou concorrer com alguns poucos homens aqui dentro. E toda a igreja, a gente sabe que a minoria são homens, a grande parte são de mulheres. E com elas, eles não vão concorrer. Elas vão ficar só na plateia. Você vai concorrer com 2, 3 ali dentro. Então a chance dele ser uma autoridade ali dentro é muito grande. É bem maior do que qualquer mulher. Aliás, mulher nunca vai ser nada dentro da Maranata. Nem respeitada ela vai ser. Nem valorizada. Nem tratada. Nem bem tratada. Eu nem sei o que essas mulheres ficam fazendo aí dentro dessa seita. Até hoje não consigo entender uma coisa dessa. Não se importa em conhecer a Deus. E o cristianismo, a palavra de Deus diz assim, não vos conformeis com este mundo. E você vê um cristianismo conformado. Tomar a forma do mundo, tá vendo? Então, ele falou assim, o mundo jaz no maligno, não é? Que ele falou? Daí depois ele fala que não vos conformeis com este mundo. E o mundo está posto no maligno, não é isso? Então, não vos conformeis com este mundo. E você vê um cristianismo conformado. Tomar a forma do mundo, que vive segundo o príncipe deste mundo. Conclusão, o cristianismo, né, está posto no maligno. Vocês estão entendendo? Essa é a conclusão que ele chegou. Por quê? Né? Ele foi construindo isso. Ele falou lá desde o início que o adversário que era astuto, foi ali enganando, né? Foi enganando não, lançou a incredulidade na Eva, sendo que a Eva foi enganada. Então ele foi
Ele foi construindo para chegar à conclusão de quê? De que o cristianismo, então, tomou a forma do mundo. Tá vendo? Não se importa em conhecer a Deus, para servir a Deus. Assim, Deus os entregou. Deus os entregou, olha. O que vale é a boa intenção? O que vale para Deus não é uma boa intenção, mas é a revelação. Então ele está dizendo assim, não, mas tem muitas pessoas que têm boa intenção. Não. O que vale para Deus é a revelação. É a voz do Espírito Santo. Mas ele não disse que o cristianismo negou o Espírito Santo? Assim como Israel negou a Jesus, o Messias? Ou é isso ou não tem nada. Cristianismo não tem compromisso com a santidade, santificação. Tá vendo? Mas sem santificação ninguém verá Deus. Se o cristianismo não tem compromisso com a santidade, com a santificação, logo eles não vão ver Deus. Deus não está nesse negócio. Deus só está na igreja fiel, onde tem a revelação, onde tem os dons espirituais. E depois ele fala, depois depois ele vai falando de arrebatamento, que o cristianismo não crê no arrebatamento da igreja. Aí depois ele continua, que eu vou até parar por aqui. Tá vendo, irmãos? Como Diniz, ele foi construindo, ele foi colocando as coisas, irmãos, ele soube usar de uma estratégia, a mesma que o adversário usou para Eva. Ele usou a estratégia lá do Éden, nessa sua aula, nessa sua pregação, e diz que a mentira começou lá no princípio. De fato, a mentira começou desde o início da Maranata. A rebelião, ele falou de rebelião. Irmãos, rebelião, quem fez foi Gedeu Trigueiros, lá por 1965, 66, 67, 68. E quem contou a história bem contada foi Joel Brinco no seu livro. Irmãos, Deus usou Joel Brinco, né? Ele teve que escrever esse livro para passar limpo a história da Maranata. E ela vem mentindo e vem enganando desde o princípio dela, dizendo que era algum grupo de irmãos, que não sei o que e tal. Não, Gedeuti saiu dali com muita gente da presbiteriana. Se não me engano, parece que tinha umas 80 pessoas, não lembro mais. Eu já li o livro do Joel Brinco. Ele está até disponível no site Celeiros. Pode baixar o livro ali. Você pode ter acesso a esse livro. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Ter cuidado desses seminários. Ter cuidado, porque, irmãos, esses pastores, professores, né, no caso aqui, o Diniz Cipreste, ele foi bem astuto. Ele usou de uma artimanha muito bem feita, bem bolada, montou aqui uma estratégia aqui que muita gente não percebe. E vai escutando e vai ouvindo e vai caindo nessa arapuca e vai, né? Amém, irmãos? E como diz a irmã, como que ela sempre fala, arapuca, nunca mais. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.